Estamos ao vivo! Bom dia, bom dia! Aqui estamos para mais uma live, mais uma aula, né? Essas lives têm sido aulas maravilhosas e Deus tem sido muito bom mesmo em nos sustentar, em nos dar ideias, criatividade. Deus é um Deus criativo, né? Então, nós que somos filhos dele, devemos buscar ser criativos também. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Nós estamos na série de Provérbios e hoje eu quero falar algo muito interessante que está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Nós vamos falar somente de um versículo do capítulo 14, mas ele quer dizer muita coisa, né? Então eu estava refletindo sobre ele ontem antes, e Deus tem muita coisa boa para falar para nós. Então, você que está aqui nessa live, clica nesse coraçãozinho aqui para avisar para o Instagram que nós estamos ao vivo, que essa live é relevante, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E você também pode clicar nesse aviãozinho, enviar para alguém que você conhece, para estar aqui conosco, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Nós estamos nesse desafio de todos os dias trazer aqui uma palavra de vida, de edificação, para que a sua vida venha a ser transformada e que Deus ele possa realmente te usar e fazer grandes coisas na sua vida. Nós acreditamos que até o final do ano teremos aí muitas mudanças de vida, mudanças de pensamento, mudanças de tudo em nome de Jesus, tá bom? O papo que eu quero bater com você hoje é sobre a mulher sábia. E está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Quando a gente para para pensar o que vem a ser uma mulher sábia, né? Existe um homem sábio, existe uma mulher sábia também. E Deus, ele deu algumas características e capacidades que só a mulher tem. O homem, ele não tem. Em algumas coisas... Bom dia, querida. Em algumas coisas, só nós mulheres podemos ter. Né? Esse jeito maternal, esse jeito de cuidar das pessoas, esse jeito de ser auxiliadora do nosso marido, auxiliadora dali de dar força, de dar ânimo, de ajudar a realizar grandes projetos. Isso é o nosso papel como mulher, né? Deus olhou o homem lá sozinho e disse assim, não é bom que o homem esteja só, então far-lhe-ei, né, uma mulher para que seja sua auxiliadora. Então, existem mulheres e mulheres, existem mulheres sábias e mulheres insensatas. Então, hoje nós vamos aprender como que nós podemos ser uma mulher mais sábia. A mulher sábia, ela com certeza é uma mulher temente a Deus, porque quando você teme a Deus, você tem ali dentro de si algo maior do que tudo. Você consegue olhar para Deus como o seu verdadeiro Pai e consegue ver tudo aquilo que Ele fez por você. Sabe, o amor, o cuidado, de se enxergar como imagem e semelhança dEle, sabe, de aproveitar as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes que Deus faz. É impressionante. Então, quando nós nos colocamos na fase de temer a Deus, né, de entender os seus mistérios, de respeitá-lo com a nossa maneira de vestir, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar. Tudo isso vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos com o marido e também com os filhos, né, para quem tem. E quando você é uma mulher temente a Deus, o fogo do Espírito, né? O Espírito Santo em si, ele habita dentro de você e ele causa uma transformação, uma mudança de vida, né? Durante muito tempo, eu vou fazer já 7 anos de casada, mas os primeiros 6 anos, né, que nós tivemos, eu vou fazer 7, né? Os primeiros 6 anos, eu ainda estava me adaptando e aprendendo a ser uma mulher sábia, uma esposa sábia, porque
eu me casei com 23 anos, então eu ainda tinha uma necessidade muito grande da minha figura paterna, que eu acho que era muito ausente na minha vida. Então eu sempre namorei com pessoas mais velhas que eu, né? E o meu marido atual também é mais velho. E eu enxergava ele sempre como essa figura paterna que tinha que cuidar de mim, que tinha que fazer as coisas por mim, né? Que tinha que me proteger de tudo, que tinha que fazer... Eu colocava ele numa posição onde eu dependia exclusivamente de tudo para poder ele, sabe, eu me movimentar, dependendo muito dele. Teve uma época que a gente sofreu um acidente, na verdade ele, né, sofreu um acidente e eu não podia mais me locomover porque a gente anda de moto e só ele sabia andar e eu não sabia. E isso me causou uma revolta muito grande e eu falei, não, eu tenho que aprender também, porque se a gente precisar ir no hospital, que foi o caso, né, eu precisei pedir ajuda para os vizinhos, pedir ajuda para alguém para poder levar ele, porque eu não conseguia. Então, todo o tempo eu ficava colocando esse pedestal, né, de colocar ele acima de todas as coisas, acima de muita coisa. Só que durante esses últimos meses, né, quase um ano, eu tenho aprendido a ser uma mulher diferente. E isso só é possível, só está sendo possível por conta do meu relacionamento com o Senhor. Michelle, tu já falou que já é evangélica há muito tempo, verdade, eu já nasci no evangelho praticamente desde os 8 anos de idade, mas em toda essa vida de cristã, eu nunca tinha vivido o que eu estou vivendo nesses últimos meses. Por quê? Está tendo uma mudança realmente de dentro para fora, sabe? Uma mudança de pensamento, da forma de agir, do comportamento. Então, há alguns meses atrás, um pouco mais, quase um ano, eu comecei a olhar para minha casa de maneira diferente. Eu comecei a olhar para o meu marido de forma diferente. Eu comecei a cuidar mais da casa, a cuidar mais das nossas coisas e a cuidar dele também. Porque eu ficava só na posição de ser cuidada, né? Só de receber, mas não de dar. Então, quando uma mulher ela se torna sábia, ela entende que não é sobre ela, é sobre ela cuidar da sua família, cuidar do seu esposo, cuidar da sua casa, cuidar das coisas que Deus colocou nas mãos dela. Toda mulher é uma governante da sua casa, é uma governante da sua família, né? Então, você ali, juntamente com seu marido, é preciso edificar tudo. Mas se uma mulher ela for tola, ela vai acabar destruindo a casa com as suas próprias mãos, com a maneira de falar, com a maneira de se comportar, com a maneira de agir, sabe? Homem nenhum gosta de ficar recebendo acusações, fazendo, olha, por que tu fez isso? Olha, não sei o que. Homem nenhum gosta disso. Então nós, como mulheres, precisamos entender o nosso papel dentro do lar, que é justamente cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. A mulher sábia, além de ser temente a Deus, é uma mulher que tem um olhar atento para todas as coisas. É um olhar que se preocupa com os filhos, que percebe quando eles estão diferentes, que percebe uma mudança ali no clima da casa. É uma mulher que busca sempre ter harmonia entre todos, sabe? De juntar ali a família, de sair para se divertir, de planejar um passeio, de planejar algo diferente para fazer em família. É muito triste quando a gente quando tem uma casa onde cada um vai para um lado e todo mundo se esquece, que não tem mais nenhuma refeição juntos. Isso é muito triste. E é o papel da mulher resolver isso. Porque a base de tudo ali é ela. Sabe, o marido, às vezes, ele não tem essa criatividade. Às vezes, as mulheres esperam muito do homem, né? Que ele seja muito romântico, que ele faça muitas coisas. Mas, na verdade, nós, mulheres, é que temos esses pensamentos criativos. Então, cabe a nós reunir a família para fazer um almoço, a tomar café juntos. Sabe, hoje o mundo, ele tá assim, sabe, muito corrido e as pessoas estão muito ocupadas fazendo muitas coisas, mas se nós não buscarmos a essência da família, a essência, sabe, de colocar Deus ali naquela família, a essência da união, do amor, da bondade ali entre os irmãos, entre a família em si, pai, mãe, filhos, não tem como uma família crescer bem. Tudo aquilo que os pais eles fazem impacta diretamente na vida dos filhos.
Eu cresci em um lar em que a minha mãe acabou sendo abandonando a gente, né? Ela foi embora e ela foi morar em outro lugar e a gente ficou morando um tempo com o nosso, com o meu, o meu pai, né? Nosso pai, que é eu e os meus irmãos. E naquele momento isso foi muito doloroso pra mim, foi muito traumático também, porque eu me vi numa posição em que eu tinha que me tornar a dona da casa. Só que eu não sabia fazer nada. Eu não sabia limpar a casa, não sabia fazer comida, não sabia fazer nada, porque sempre era minha mãe que fazia. Então eu me vi numa posição onde eu tive que tomar as rédeas da casa para poder, sabe, fazer com que aquela família desse certo. E é claro que isso não aconteceu porque eu era uma criança, então eu dependia realmente muito do meu pai, ele passava o tempo todo longe de casa, então eu e os meus irmãos crescemos meio na independência, cada um ali fazendo o que queria, né? E isso foi muito traumático pra mim. Que quando a gente voltou a morar com a minha mãe, a gente saiu da casa do meu pai e foi morar com a minha mãe, eu fiquei assim muito abalada e eu ficava focando sempre nos meus estudos. Eu dizia assim pra mim, olha, eu vou estudar muito pra mim trabalhar e pra mim poder conseguir um bom emprego e pra mim não ter que passar por isso de novo. Não, para me ter dinheiro suficiente para me pagar alguém para fazer as coisas de casa, porque eu não quero fazer mais isso. Eu ficava morta de raiva mesmo que os meus irmãos sujavam um monte de louça e ficava uma pia enorme para me lavar e eu odiava lavar louça, odiava limpar a casa, fazer tudo, né? E isso acabou trazendo consequências para minha casa, para o meu casamento. Porque eu me vi numa casa onde eu tinha que me preocupar em limpar as coisas, mas eu não gostava de fazer nada disso porque eu tinha esse trauma de infância. Sabe? Toda vez que eu fazia alguma coisa, eu me lembrava e vinha com muita tristeza essas lembranças de que eu tinha que ser responsável pela casa porque a minha mãe tinha me abandonado. Então, tudo isso que eu passei na infância acabou influenciando diretamente na minha vida como adulta. E graças a Deus, eu me casei com um homem muito bom, né? Que, embora eu tivesse todas essas fases, todos esses momentos mesmo de abandonar mesmo a casa, sabe? De não me preocupar com nada disso, de me preocupar somente com o meu trabalho, de estar focada só no trabalho, no estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, e deixar a casa de lado, ele por nenhum momento ele me cobrou em relação a isso. Sabe, eu só senti mesmo essa necessidade de ter um posicionamento diferente na minha casa, no meu lar, quando eu comecei a me relacionar mais proximamente com Deus. Porque é muito fácil as pessoas irem para a igreja, é muito fácil as pessoas participarem de algum ministério. O difícil mesmo é você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento diário, de intimidade, de buscar a Deus em qualquer lugar que você estiver, de tirar um momento para adorá-lo durante a madrugada, de tirar um momento para falar com Ele e se alimentar dele e se apoiar nele. Então, a minha vida realmente só foi transformada e eu só me consegui me tornar essa mulher sábia quando de fato eu consegui ter essa mudança, transformação do Espírito de Deus. Porque muitos traumas, muitas coisas do passado realmente me aprisionaram durante muito tempo. Sabe, de viver assim momentos. Eu me lembro que teve um dia que eu não sabia cortar um frango. Eu tava tentando fazer um frango para os meus irmãos, para mim e os meus irmãos, e eu tentei fazer ali o máximo possível, né? Ficou horrível, ficou com um gosto horrível. E a gente comia mais era coisa frita, assim, que era rápida de fazer, tipo ovo com salsicha, com coisas bem simples, bem fácil mesmo, porque eu não sabia cozinhar. E quando eu fui tentar fazer alguma coisa depois já de casada, eu lembro que nas primeiras semanas do nosso apartamento novo, eu fui inventar de cozinhar, né? Dizia, ai, vou fazer uma comida pro meu marido. Nossa, a carne ficou dura. Ficou bem dura, o arroz ficou super, além de insosso, ficou duro e eu realmente não sabia cozinhar. Meu Deus, eu me vi numa situação em que eu tô casada e não sei cozinhar. Não procurei aprender, né? Também pela ausência da minha mãe. E quando eu fui morar com a minha mãe, eu nem ligava pra isso, que eu queria saber, queria a distância de cozinha, queria a distância das coisas de casa. Eu só queria saber de estudar e trabalhar. Só isso que eu queria saber. E quando eu me casei, acabou sendo a mesma coisa, né? Então, desde esse primeiro momento, né, que eu fiz isso, depois eu não fiz mais nada. E aí, como ele é cozinheiro, eu acabei me acostumando a ele fazer a comida, né?
Mas depois de um tempo eu comecei a aprender algumas coisas e ele deixa eu fazer algumas coisas. Mas tudo isso, né, todos esses aprendizados, tudo isso que aconteceu, me trouxe à tona isso, né, sobre o posicionamento da mulher sábia. Sabe, de que realmente é necessário cuidar da casa, é necessário cuidar do lar, mas também é necessário cuidar de si mesmo. Quando eu olhei para dentro de mim e encontrei esses traumas do passado, essas prisões emocionais, só assim eu consegui realmente me ver livre disso. A gente, às vezes, acumula tanta coisa dentro de nós, sabe? Tantos traumas, tanta vergonha, tantas coisas que vivemos na infância, na adolescência, tudo a gente acaba traumatizando o nosso coração e quando nós vamos viver algo novo, nós não desfrutamos o necessário. Nós não desfrutamos aquilo que é para ser. E a gente acaba cuidando mais dos outros do que de nós. Tem pessoas que são assim, que elas não olham para dentro delas, que elas não se conhecem, que elas não se enxergam, elas só olham para outra pessoa, só cuidam da outra pessoa, sabe? Se a outra pessoa morrer, ela morre junto. Mas essas pessoas, essas mulheres em si, elas não se amam. E é necessário se amar primeiro. Quando a palavra diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, é justamente sobre isso, é de você amar o outro no mesmo nível que você se ama. Mas tem gente que não se ama e tem gente que já se ama demais. Mas tem que ser no mesmo nível. Esse é o mandamento. Sabe, é preciso você olhar no espelho e se enxergar como uma nova criatura, se enxergar como uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que é imagem e semelhança dele. E todas essas características que Deus tem, é preciso estar presente em nós. Ah, Michele, mas eu não consigo, meu marido me deixa irritado, meus filhos me estressam e tudo mais. Isso é normal de toda a família. Só que é necessário ter mais amor do que tudo isso. Uma coisa que eu aprendi foi que a gente pode passar a vida toda com uma pessoa, mas se a gente não tiver amor por ela, de nada vai adiantar. Porque chega um momento em que as carnes, né, a coisa da carne, o sexo, o desejo, ele acaba. E vai ficar o quê? Só o amor. E se não tiver amor, não fica mais nada. Não resta mais nada. Algumas pessoas são ligadas, ficam com ela ali somente por conta dos filhos, mas não existe mais nada ali. E isso é muito triste. E só quem pode renovar esse amor, quem pode trazer isso à tona, é somente o Espírito de Deus. Quando nós nos permitimos ser transformados por Ele, Ele transforma a nossa vida. Quando nós nos permitimos, sabe, ter essa mudança de pensamento, essa mudança no nosso coração, nós aprendemos a lidar com a vida de outra maneira. Nós nos posicionamos de outra maneira e entendemos o quão importante é ser amado por Deus, o quão importante é refletir esse amor na vida de outras pessoas. Sempre vai ser sobre outras pessoas. Nós, como na posição de mulheres sábias, na posição de esposas sábias, devemos entender que o nosso papel é sempre colocar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus naquele lar. Se cada pessoa entendesse que todo lar é um governo, é algo onde Deus pode manifestar o poder dele ali e que através da vida deles eles possam alcançar outras pessoas, tudo muda, tudo transforma. Então, é necessário a gente trabalhar isso realmente mentalmente, de entender que nós precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, como mulheres sábias. Ah, Michele, mas eu não sou uma mulher sábia. Então, busque isso no Senhor. Porque, como a gente tem falado já durante esses dias, a sabedoria, ela vem através do conhecimento, através das experiências, através de você aprender com os erros dos outros e aprender com os acertos dos outros. Isso é um conjunto de informações que te torna uma mulher mais sábia. Porque o que é uma mulher sábia? Uma mulher que tem discernimento do que acontece na sua vida e do que fazer na sua vida.
Então, se você tem esse discernimento que você precisa fazer isso, você precisa se posicionar em relação a isso, você precisa agir dessa maneira, então se você tem esse discernimento, você é uma mulher sábia. E uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então ela vai estar sempre buscando trabalhar para poder edificar o seu lar. E isso é muito complicado, porque quando nós não entendemos a importância disso, fica todo mundo vivendo do jeito que quer. E aí chega uma hora que bate um arrependimento e diz assim, poxa, eu deveria ter feito mais, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E aí o tempo já passou e não tem mais como. Mas a mulher tola, ela acaba derrubando tudo com as suas próprias mãos, ela acaba prejudicando o seu marido com a maneira que ela fala, ela acaba tendo um comportamento diferente e estranho que faz com que o seu marido seja envergonhado, os seus filhos sejam envergonhados e que toda aquela família seja desestabilizada, né? E a mulher sábia, ela edifica a sua casa no Senhor, na rocha firme que é o Senhor. Quando Paulo fala a respeito das mulheres, das esposas, né, que era para ser submissa aos seus maridos e que aquelas que eram casadas com um marido descrente era para ser exemplo para eles, para que eles possam ver através do comportamento dela, do testemunho dela, conhecer Jesus também. E esse é o desafio. É mostrar ser alguém diferente, é ser alguém diferente, não é só mostrar, é ser alguém diferente. Alguém que realmente se comporta como uma mulher de Deus, se comporta como alguém sábio. É um desafio muito grande, mas não é impossível. Sabe, é olhar para Deus, é aprender sobre Ele, é aprender sobre os seus mandamentos, sobre a sua justiça, sobre o seu amor, é entender sobre tudo que Ele faz e pode fazer em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, Ele vem e muda, transforma nosso lar, transforma nossa casa. E esse tem que ser o nosso objetivo como mulher sábia. É cuidar de si mesma e cuidar dos outros. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar aos outros. Tem que ser nessa ordem. Não pode ser diferente. Você não pode amar mais seus filhos do que o seu marido. Você não pode amar mais o seu marido do que a Deus. Você não pode amar mais a sua família do que a você mesmo. É primeiro Deus, você, seu marido e seus filhos. Essa é a ordem. E muita gente troca. E por trocar, acaba trazendo desestruturação para a família. Acabam destruindo realmente a família. Porque coloca os filhos em primeiro lugar. Tem muita gente que depois que tem filho, coloca o filho ali num pedestal. Ai, não toque, meu filho é isso, meu filho é aquilo, não toque, não sei o quê. E acaba trocando o marido pelos filhos. Acontece muito isso em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. Então, que nesse sábado maravilhoso, que já está fazendo um sol ali lindo, top, que nós possamos aprender a ser uma mulher sábia. E não tem um nível assim, agora eu sou sábia e não vou mais fazer nada de errado. Isso não existe. Existem níveis de sabedoria. Então, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, quanto mais próximo você estiver do Senhor, quanto mais conexão você buscar nele, quanto mais alimento, né, da sua alma você buscar nele, você vai ter essa transformação de dentro para fora. Uma transformação de pensamento, uma transformação de atitude, uma transformação até do amor que você sente pelos filhos ou pelo marido. Que nesse sábado nós possamos refletir, será que nós estamos sendo uma mulher sábia? Se ainda não, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer? Vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre isso e vamos começar a agir de maneira diferente. Aquilo que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas não faz. Não é tão distante, não é tão difícil, é só a gente olhar para o nosso redor e ver, nossa, eu deveria cuidar mais da minha casa, deveria cuidar mais do meu marido, cuidar mais dos meus filhos, que deveria reunir mais ele, deveria criar algo diferente na minha casa, na minha família, no casamento. É um desafio muito grande, mas não é impossível. Há um desafio muito grande, mas o Senhor é a nossa força. E ele é um Deus assim que acredita muito na família, né?
E por isso que ele nos fez assim para reproduzirmos, nos fez para homem e mulher, né, para que os dois vivessem juntos. Deus é muito a favor da família. E as pessoas, a maioria, não entende isso. E uma família estruturada, ela testemunha muito sobre Deus. E quando você testemunha sobre Deus, você alcança outras famílias. E todo mundo vai se transformando. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor diante de nós. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar a sermos uma mulher sábia. Sabe, Deus, nós precisamos disso, precisamos fazer isso nas nossas vidas, nos alimentarmos e nos enchermos de Ti e sermos de fato mulheres sábias. Só que às vezes nós não conseguimos, pela maneira de pensar, pela maneira de agir, que o Senhor venha estar nos sustentando e trazendo uma transformação de mente para que o nosso coração e a nossa vida venha a ser também transformado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia onde você possa realmente refletir sobre a sabedoria da mulher, né? De ser uma mulher sábia, uma mulher reinante, uma mulher governante no seu lar e que seja diferente, tá bom? E amanhã estaremos aqui, domingo, às 6h27 da manhã, para mais uma aula abençoada em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração e fica com Deus.